longo dessa semana a gente falou várias vezes sobre saúde, sobre tecnologia, a tecnologia a favor inclusive da prevenção, e a gente fala agora sobre a inteligência artificial, que também está sendo uma ferramenta de apoio na formação de futuros profissionais na área de saúde. E para isso estamos recebendo aqui no estúdio da Jovem Pan, na bancada do nosso Jornal da Manhã, o professor da Faculdade Life Unique, o Adilson Avis. Professor, bom dia, é sempre um prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan, bem-vindo. Muito bom dia, é um prazer imenso estar aqui com vocês nessa manhã, falando sobre um assunto tão importante, né? Muito bem. A tecnologia sempre foi uma aliada da saúde, né, professor? A gente volta e meia noticia algo relacionado a esse setor. Mas o que a inteligência artificial está trazendo de novidades, principalmente nesses últimos meses no setor? Quando a gente fala de inteligência artificial, vem na cabeça aquele mundo futurista, né? E a gente, na verdade, atua com inteligência artificial a qualquer momento, em qualquer aplicativo que você tenha, a inteligência está ali atuando a nosso favor, vamos dizer assim. O problema é que muitas vezes a gente não sabe aliar ela a aspectos produtivos, efetivos. E na área da saúde a gente está aí com um desafio de direcionar aspectos de efetividade relacionados àquilo que diz respeito a processo de atendimento, né? Acabar com as filas aí que a gente tem no dia a dia aí na área da saúde e principalmente no acerto do diagnóstico, né? Então é isso que o professor Alexandre vai vir falar com a gente hoje. Professor, a gente sabe que quando a gente tem a tecnologia, tem um avanço da tecnologia, paralelo ao avanço da tecnologia, a gente precisa da regulamentação. E é quando a gente fala da formação dos profissionais que atuam em saúde, aí vem um desafio, porque a tecnologia está indo lá na frente, e muitas vezes a regulamentação, a legislação está lá atrás. Nós já temos impactos em relação a isso, na formação de profissionais da saúde, quando a gente fala nesses dois pontos, ou ainda não? Que discussão é essa que nós temos? É uma ótima pergunta essa questão, porque a gente vê que o mundo cibernético é um mundo meio que sem dono, né? Cada um vai lá e apresenta alguma situação em si. Eu vou falar especificamente na área da psicologia, que é a minha área, né? Então, o que a gente vê hoje, muitas produções acabando sendo direcionadas e compartilhadas na mídia, e muitas vezes isso não tem uma perspectiva no código de ética profissional, e muito menos naquilo que a gente aprende com relação ao atendimento entre pessoas. Então a gente tem um desafio muito grande de criar um dispositivo e não afetar isso em questões éticas, morais, né? Uma questão de comitê de ética que envolvendo pesquisas e tal. E quando a gente fala de ambiente acadêmico, esse é um rigor, né? Da gente não lançar nada que não venha estar pautado naquilo que diz respeito a uma questão ética profissional na prática. Essa é a grande diferença de você ver o mundo cibernético, né, e o meio acadêmico. O professor Alexandre, que vem da USP, ele vem justamente a partir dessas pesquisas, ele vem trazer informações fresquinhas para nós com relação a isso. Ele tem um grupo de estudo, nós tivemos lá de pesquisa, nós tivemos acompanhando o laboratório que ele tem lá, voltado a isso. Então a vinda dele aqui já é um primeiro passo para nós da Faculdade Life Unique. A gente tem um projeto relacionado a isso, e a vinda dele aqui em Joinville vai nos dar esse norte que você perguntou, porque uma coisa é a gente estar empolgado com aquilo que a tecnologia nos mostra, outra coisa é aquilo que diz respeito à ética dos profissionais da saúde, e ele vai também falar sobre isso. Professor, eu vou aproveitar o gancho dessa última resposta do senhor justamente para te falar nessa questão, né? Na área da psicologia, que é a área que o senhor atua, essa ferramenta robotizada, ela pode ajudar em que processos de análise dos comportamentos humanos? Ótimo, porque alguns anos atrás eu fui me apresentar para um coordenador da área das humanas, né, engenharias. E eu falei, olha, vamos fazer uma parceria entre psicologia e engenharia elétrica, mecatrônica. O cara ficou me olhando assim, sério, o que a psicologia tem a ver com isso? Mas vou te dar um exemplo muito, muito prático que nos ajuda muito, principalmente a psicologia clínica, né? Hoje eu tenho dificuldades para que um paciente com pânico, por exemplo, ele consiga, na hora que ele esteja lá com uma crise de ansiedade, fazer os exercícios, que é a distração mental, respiração diafragmática, e muitas vezes ele não tem noção de quando ele está entrando no processo de pânico, né, ou processo de crise de ansiedade. Eu estou com uma ideia já faz um bom tempo, né, e a gente quer colocar isso em prática na faculdade, de criar um dispositivo como se fosse uma pulseira que possa controlar. Isso é muito barato. Conversando com um coordenador de engenharia, ele falou que é muito barato, é um chipzinho muito barato, você coloca num dispositivo na pulseira, esse chip, ele mensura a temperatura da pele
e os batimentos cardíacos e avisa você quando você está entrando em estresse. E antes de você chegar no pico, de perder o controle, ele já vai te direcionando ali na telinha, olha, né, saia do ambiente, faça a respiração, acompanhe comigo a respiração, faça uma ativação mental, que é o que muitos pacientes não conseguem fazer com um cartão de enfrentamento, por exemplo. Então, um dispositivo extremamente simples, que você consegue acoplar na tua pulseirinha, o que na minha pulseirinha aqui não tem, é justamente esse display que aparece as informações. Isso é inteligência artificial que está a serviço, por exemplo, do psicólogo clínico que não consegue acompanhar o seu paciente no dia a dia. Né? Um exemplo super simples e possível de acontecer, né? A gente já falou sobre esse tema aqui, né, na Jovem Pan, que a inteligência artificial em algum momento ele assusta, assim como a chegada da internet na década de 90 também assustou. E hoje é uma grande aliada, não só para a saúde, para vários setores também. Professor, voltando a falar sobre a formação de profissionais da área da saúde, o senhor comentou bem ali sobre o que é o cibernético, a questão de ética e tudo mais. Qual é a principal dúvida que o acadêmico, quem está na academia, tem em relação a tudo que a gente vive no momento, a tecnologia avançada, a inteligência artificial, e aí o cara pensa o seguinte, bom, vou cuidar de pessoas com essa inteligência artificial. Recentemente a gente falou sobre a inteligência artificial que pode fazer um diagnóstico de uma possibilidade de câncer num ser humano, antes mesmo da análise do médico. E aí, qual é a principal dúvida de quem está na academia e está pensando o seguinte, quero ser médico? Essa questão é uma questão muito pontual, porque se você pensa em uma parte da saúde que trabalha com diagnóstico a partir de exames, você tem a tecnologia, sem sombra de dúvida, né, ajudando muito no acerto do diagnóstico, porque é exame, uma tomografia, aquela coisa toda. Agora, quando você trabalha com emoções, não existe um instrumento para você mensurar as emoções. O quanto de dor essa pessoa está sentindo, isso é subjetivo. Né? De uma certa forma, o quanto ela está triste hoje, o quanto ela está motivada, né, para trabalhar hoje. Então, o que a gente espera? Né? Que esse dispositivo não seja um dispositivo em linha de produção, como se você passasse numa máquina e saísse lá o resultado e estava tudo certo, mas trazer esse dispositivo como algo pessoal, né? Fazer com que a pessoa ela configure o dispositivo ou o aplicativo, sei lá qual é o recurso que está disponível para que ela possa, de uma certa forma, controlar e monitorar aspectos relacionados a ela. E nós falamos hoje em mindfulness, né? Que é a atenção plena, essa questão do autoanálise. E o dispositivo, na verdade, ele vai meio que negociar aquela questão, aquilo que é acertado, né? Porque o dispositivo não tem emoções, ele é automaticamente os resultados e o quanto essa pessoa vai, de uma certa forma, interpretar isso. A gente vê, por exemplo, nas consultas de psiquiatria e psicologia, o relato do paciente. Né? Então a gente fica lá a partir daquilo que ele traz, a partir da queixa que ele traz. E o dispositivo, na verdade, vai trazer esses dados, o professor Alexandre trabalha com isso, com um banco de dados, e vai te trazer estatísticas ou vai te trazer probabilidades para você tomar decisões. E aí te dá essa condição de você ter autonomia a partir do dispositivo para aquilo que você vai fazer. É algo fantástico. Obviamente que tem muitas pessoas que estão com medo disso, quando se fala de aspectos psicológicos e emocionais, aí fica aquele tabu, né? Como é que a inteligência artificial vai... E a gente sabe que os algoritmos da internet, eles controlam o comportamento das pessoas, né? Oferecem produtos a partir do teu comportamento cibernético. Então não é uma coisa que está muito longe da gente, muito pelo contrário, nós convivemos isso durante praticamente todos os dias. O que a gente precisa é trazer isso a benefício nosso, né? Professor, então, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui no Jornal da Manhã, hoje acontece aqui em Joinville, então, essa palestra, né, sobre o tema inteligência artificial na área da saúde. Como é que as pessoas podem participar do evento? Ainda dá tempo de se inscrever? É aberto ao público? É só para alunos? Como funciona? É muito legal estar aqui, porque é um prazer para nós estar oferecendo e ofertando para a comunidade joinvilense a nossa primeira semana acadêmica, né, do curso de psicologia. E hoje nós estamos iniciando ela, né? Tem a palestra com o professor Alexandre da USP, ele está vindo aí falar com a gente lá no Hotel Bourbon. As inscrições são gratuitas, é aberto a toda a comunidade joinvilense. Só entrar lá no linkzinho lá e se inscrever, porque as vagas são limitadas, né, por conta do auditório. Mas na segunda e na terça nós também teremos eventos importantes aqui na nossa faculdade. Segunda-feira nós vamos falar sobre conflitos de gerações, né? Então imagina você, um pai de 40, 50 anos que tem dificuldades de lidar com seu filho adolescente de 14, 15, 16 anos. A geração dele é uma outra. Como ele viveu a adolescência é diferente. Então a gente vai estar conversando lá com a Claudete, que é diretora do Colégio Celso Ramos, e com o Dr. Valdir, que é diretor do Bolshoi, falando sobre conflitos entre professores e alunos
e pais e filhos, né? Às 19 horas lá o nosso encontro também é aberto a toda a comunidade, principalmente aos pais relacionados a isso, pais e professores. E na terça-feira nós temos aí praticamente o dia todo, das 11 da manhã até as 20, 21 horas, com uma programação lá na praça de eventos do Shopping Miller, relacionados aos 3 cursos que nós temos lá na faculdade. São 3 cursos presenciais: psicologia, odontologia e medicina veterinária. A hora da psicologia vai ser entre as 11 horas, o pessoal está almoçando, vai dar uma paradinha ali, nós vamos falar sobre inteligência emocional nas corporações, inteligência emocional nas mídias. Nós vamos estar falando sobre a relação paciente e médico. Nós temos um professor neurologista que faz parte do corpo docente lá da faculdade, eu, a Aline, que somos psicólogos, e nós vamos ter a fala de 3 pacientes falando como que foi essa relação deles com a depressão na pandemia e como o processo terapêutico ajudou eles, e estão bem melhores agora. Eles vão dar o depoimento para nós como foi essa experiência deles, né? E certamente vão falar sobre a infoxicação, um termo que surge lá na década de 60 e que nunca foi tão necessário falar agora em 2023. Link de inscrição, site, como é que faz? Tudo lá nos stories lá e nos perfis da nossa faculdade, Life Unique, né? É só entrar lá e se inteirar das informações. Perfeito. Obrigado, professor. Boa semana, bom final de semana, bom evento. Eu que agradeço, né? Estamos sempre à disposição de vocês para qualquer assunto que diz respeito aí à parte acadêmica nessa área, né?